em 2020? É a nossa enquete. Olha, mediante esse comentário que estamos fazendo aqui, eu acho que o Grêmio é um time que pode competir, hein? Ou não? Mas já competiu esse ano, né? É, isso que eu ia falar. O Grêmio sempre entra para brigar. Isso é fato. Levou de 5, né? Mas eu não descarto. Levou de 5, mas chegou até uma semifinal de Libertadores. Chegou. Não descarto o Palmeiras também não, no comando do Luxemburgo, hein? É? Ah, não descarto não, João. Com o elenco que tem... Você acha que chega? Eu acho que tem força para competir. Por que a gente já está antecipando essa supremacia absoluta do Flamengo? A temporada é longa. Muita calma nessa hora, né? O Flamengo de 6 meses para cá, ele teve uma competição atrelada a outra, que foi a Libertadores da América com o Campeonato Brasileiro. Ficou fora da Copa do Brasil. E o projeto Jorge Jesus foi de sucesso absoluto, não poupando ninguém, levando o seu time a 2 conquistas maravilhosas. Agora começa do zero, né? É uma temporada mais longa. Estamos projetando pelo seguinte, Pele, o elenco deve ser mantido. Não, o Flamengo certamente não se desfaz de ninguém. E está reforçando, trazendo peças que farão com que a distância do time principal seja menor em relação à equipe considerada suplente. Com a manutenção de trabalho do Jorge Jesus, pelo menos até metade do ano e tal. Então, tudo isso faz com que a projeção para o Flamengo 2020 seja de disputar os principais títulos. Não é nem um time reserva, é você ter atletas que supram carências em momentos factuais. Convocação, alguém lesionado, alguém suspenso. Não é que o Flamengo... Isso, né? E não é que o Flamengo vai, por exemplo, tirar um time inteiro para colocar outro e jogar. Não é isso. Mas é você perder o Rafinha e ter um lateral muito bom, que o Flamengo busca no mercado ainda o lateral direito. Orejuela? Né? Fala-se no Orejuela. É o nome, né? O Orejuela eu acho ok, mas nada eu acho que assim. Gustavo Henrique é um zagueiro que chega para brigar por titularidade em relação ao Pablo Mari. Pode fazer frente. Ele é muito bom jogador. O Pedro Rocha vai ter gente se coçando. Porque ele informa, se jogar o que fez no Grêmio quando foi vendido à Rússia, tem bola. Pedro Rocha, Bruno Henrique e Gabriel. Dá pra jogar, né? Pode revezar com o Everton, com a Arrascaeta, num dia que alguém não tiver numa condição legal de jogo. E o Thiago Maia? O Thiago Maia é um baita volante. Mais um que chega pra colocar farol alto o pessoal se passar ali? Não tenha dúvida. Agora, alguém vai espirrar, isso é legal. né? Alguém vai espirrar, vai aumentar a competição. Porque você vê, o Berry tem espaço para o Berry jogar? O Coritiba tentou a contratação dele por empréstimo. O Flamengo disse que por empréstimo não. Vende por 11 milhões de reais. Então. Então rechaçou o empréstimo do Berry. Então, Berry, por enquanto, continua. Então, e por esse valor o Coritiba não vai pagar. Agora, o Berry vai ser terceiro, quarto reserva? Vai. E é um cara que não pode ser terceiro, quarto reserva no futebol brasileiro, tem espaço para jogar. Agora, amigo. Quer dizer, né? Então, a palavra talvez não seja reforçar o Coritiba, seja reforçar o brilho do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso. Se você tem 4 jogadores no seu elenco, vamos lá, Vitinho, Pedro Rocha, Berrio, Bruno Henrique, 2 desses vão ficar no banco de reserva. Agora, Paulinho... Aí você tem o Arrascaeta que joga pelo lado esquerdo. Aí você tem o Lincoln que está sobrando. Você tem o outro menino da base, o Renier, que joga no ataque. Que pode ir embora, hein? Então, mas olha só quanta gente tem de volume ofensivo, sem falar do Gabriel Barbosa, que nós citamos aqui. Sim. E o Berry passa a ser a quinta opção no ataque. Empresta para um clube. Tá chegando o garoto Thiago, do Náutico, que dizem que é uma revelação boa, que pode ser aproveitado também. Não é questão que você reforce o adversário, é que você melhora o nível do Campeonato Brasileiro. Agora, quem vai brigar com o Flamengo em 2020? Acho que ainda é muito prematuro para a gente falar sobre o que vai acontecer, porque nem terminou uma temporada e tem a janela, como o João falou, de repente na janela chegam alguns reforços, mas assim, é uma projeção positiva. Pelo que tem de qualidade no elenco, o Luxemburgo deve fazer um grande trabalho no Palmeiras. Se ele fez no Vasco da Gama com um elenco bem mais modesto, vamos chamar assim, modesto, ele tem tudo para fazer um trabalho melhor no Palmeiras e fazer esse time jogar mais bola do que fez na temporada de 19. O São Paulo é uma grande interrogação, porque ele não contratou ninguém, não deve contratar ninguém,
E pode perder. E ainda pode perder. O Corinthians é uma interrogação, assim, vai ser melhor do que 19, vai. Isso a gente mais ou menos imagina, né? Projeta. Porque tem um novo treinador, chegou o Luan, uma outra peça, tal, legal. Vai ser melhor do que o próprio Corinthians de 19. Agora, vai ser melhor a ponto de brigar com o Flamengo? Só o tempo vai dizer. Posso fazer o advogado do diabo aqui? Só para fechar mais um paulista aí. O Santos, na realidade, vai perdendo cada vez mais. Perdeu a referência maior que era o técnico, perdeu o Gustavo Henrique, perdeu o Vitor Ferraz. Tem gente que xingava o Vitor Ferraz, vocês vão ter saudades, tenho certeza. Muito bom jogador. O Sanches pode sair, né? A gente acabou de dizer que o Sanches está na mira do Grêmio. Então também é outra interrogação. Eu acho que o Santos se enfraquece perdendo essas referências, né? É aquilo que eu disse no início do ano. Perde os caras bons e ficam lá com os caras ruins, né? Então esse é o problema. Os três cariocas, a gente não sabe o que será de cada um deles, Fluminense, Botafogo e Vasco em relação ao Flamengo. De Minas, um adversário a menos porque o Cruzeiro está na segunda divisão. O Atlético também a gente não sabe para onde vai. O Grêmio a gente já falou que fica forte. E o Internacional com o Cudê, se também não contratar, a gente não sabe onde vai parar. Ou seja, está tudo muito bem encaminhado para que o Flamengo, mais uma vez, possa nadar muito na temporada de 2020. Se der a lógica, isso deve acontecer, mas é futebol. A gente agora, hoje, dia 27 de dezembro, a gente aponta, sim, como os principais candidatos a brigar com o Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Só que não pode aparecer uma surpresa, assim como tivemos uma surpresa negativa. A gente, no começo do ano, tratava o Cruzeiro aqui como candidato a tudo. Pelo elenco, pelos últimos títulos, Copa do Brasil, etc. O Cruzeiro, no início desse ano, era apontado como candidato a título de Libertadores, a título brasileiro, outra vez a título de Copa do Brasil, e deu no que deu. A gente não pode ter uma outra surpresa? Você enxerga no aspecto positivo? O Atlético Paranaense com o Dorival vem... Assim... Não, o Atlético Paranaense para mim já não é surpresa. Eu acho que já é uma realidade, já se coloca entre os grandes do futebol brasileiro. Mas eu estou dizendo uma surpresa, não é pela tradição, né, pela camisa, mas, por exemplo, ninguém agora cota o Corinthians, ou o São Paulo, ou o Atlético, etc., como um dos candidatos a encarar o Flamengo, a encarar o Palmeiras. O Internacional com o Cudê, por exemplo. Então, pode acontecer, porque eu cheguei à conclusão, depois do que aconteceu nesse ano, a virada que deu o Flamengo, contratando um técnico, que para muitos era uma contratação assim, um tiro no escuro, uma coisa incerta, etc e tal, deu no que deu em poucos meses campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O Cruzeiro mergulhou numa crise sem precedentes e está aí do jeito que está. Quem apostava nisso no início desse ano? Então, de repente, a gente está aqui, claro, né, conjecturando, Palmeiras, Grêmio... Pode aparecer, é o tal do futebol, gente. É o tal do futebol. Pode aparecer um time aí que se organize e consiga uma grande temporada em 2020, por que não? Mas concordo, não é mais surpresa. É difícil, é pode fazer uma outra grande temporada, concordo plenamente. Mas eu acredito nesses outros clubes. Mas em especial no Corinthians e no Internacional. Cara, o Thiago Nunes é um baita técnico. Exatamente. Vivem falando, hoje a imprensa só considera o trabalho dos estrangeiros? Não, o Thiago Nunes, o Renato Gaúcho, são técnicos que a gente vem elogiando aqui há anos, há tempos. Justamente, Silva, porque o Flamengo, posso estar sendo até otimista demais, mas o Flamengo, para mim, ele deixa uma grande lição em 2019 para a virada de 2020, que é você apostar num trabalho diferente do habitual, com paciência, claro, né? Porque se não tivesse paciência... Na derrota para o Atlético Paranaense, o Jorge Jesus já tinha tomado um bico. A gente sabe como é que funciona o futebol. E não foi assim que aconteceu, muito pelo contrário. E também de investimentos pontuais e como ser responsável em gastar o seu dinheiro. Claro que o Flamengo tem mais dinheiro, então lógico que ele vai poder contratar mais jogadores. Mas dentro da realidade de alguns clubes, você fazendo contratações pontuais, boas, você pode formar uma grande equipe dentro da base que já foi deixada. A base do Internacional não é ruim. A base do Corinthians não é ruim. A base do Atlético Paranaense que já foi formada e só tende a melhorar, ótima. A do Grêmio, boa. A do Palmeiras, boa. Claro, algumas mudanças devem ocorrer, mas tem uma base boa. O São Paulo, para mim, a grande incógnita é o São Paulo, com o Fernando Diniz. Que é um time que terminou o ano assim como o Corinthians, sem graça, mas o Corinthians mudou. O Corinthians trouxe um fato novo, um técnico novo, um pensamento novo. São Paulo não.
São Paulo terminou o ano sem graça. Conquistou a vaga na Libertadores, mas assim, meio acuada, chegamos, entramos na Libertadores, sabe? Então, o São Paulo, pra mim, vai ser a grande surpresa de 2020 se acontecer alguma coisa diferente. Porque, do jeito que terminou jogando, com o Fernando Diniz, toca, time com medo de fazer gol. Aliás, foi uma vergonha o que aconteceu, né? São Paulo termina 2019 com menos gols do que jogos. Mas com a defesa menos vazada. Tudo bem, mas Paulinho... Eu concordo com você, eu concordo. Entendeu? Concordo. O time do tamanho do São Paulo... Você tá certo, não pode fazer menos gols do que o número de jogos. Paulinho, não pode. Um time que é campeão do mundo, um time com a história que tem o São Paulo de atacantes. Se a gente for enumerar os atacantes históricos do São Paulo, a gente fica aqui até amanhã para falar de bom jogador. Não pode, num ano, com 4 técnicos, o time, além de tudo, conseguir terminar com menos gols do que jogos. Então, se tiver uma surpresa em 2020 para mim, chama-se São Paulo Futebol Clube. Pois é. Essa até é a nossa pelo enquete, período de seca que vem, né? Sim. Essa é a nossa enquete para você participar pela hashtag Expediente Futebol. O Flamengo fez um ano histórico, mantém a sua base, mantém o Jorge Jesus e deve incorporar ao elenco peças importantes. Então o Flamengo continuará muito competitivo. Quem vai competir com o Flamengo em 2020? Hashtag Expediente Futebol. O Riquelme, lá na Argentina, que agora é vice de futebol do Boca, declarou que ele teme 3 brasileiros: Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Ele considera que esses 3 são times que entram na Libertadores para ganhar o título e que podem atrapalhar os planos do Boca na competição. Mas a gente tem que lembrar que o Corinthians e o Inter vêm da fase preliminar. Sim. E podem vir embalados e com esse aspecto que eu coloquei. Com técnicos novos, com nova cabeça para se pensar futebol. Não acredito que o Inter vá repetir os erros desse ano de mandar a técnica embora que não era para ter mandado, etc e tal. O próprio Corinthians da mesma forma, com um técnico que vai pensar um futebol diferente, pelo menos alguma coisa. Os dois times vão pensar futebol muito parecidos, tanto o Corinthians como o Internacional. Os dois técnicos são ofensivos. O Cudê é um cara que gosta de mexer bastante na estrutura e jogar o time à frente, como ele fez com o Racing. E o Atlético Paranaense, nas mãos do Thiago Nunes, vai ser o modelo desse Corinthians 2020, muito agressivo jogando em diante. Então, esses dois times com casca, fortes, com as torcidas que têm, com elencos reforçados, eles podem entrar, além de Palmeiras, Grêmio e Flamengo, com muita força na próxima fase. Aliás, é uma tendência no mercado que quem for retranqueiro em 2020 vai pro paredão, né? Porque a galera quer jogo... E você quer uma outra força? Para cima, hein? João, só para encerrar da minha parte desse comentário. Você quer uma outra força em relação ao que pode fortalecer muito Corinthians e Inter? Os grupos. Você sair forte de um Grenal e de um Palmeiras e Corinthians na Libertadores, como é que você entra nas oitavas de final? Encorpa. Só tem que combinar com Palmeiras e Grêmio. Tudo bem, mas estou dizendo... É o confronto. É o confronto, mas... É o confronto da chave. Esses são os grupos mais traiçoeiros. Mas se você supera, imagina, você supera um grupo desse, passei. Não perdi um dos clássicos, 2 empates, ou uma vitória e uma derrota. Libertadores, embora até você possa concordar com o Riquelme, Libertadores é outra... Claro, Nem sempre o melhor vence. O último campeão foi o melhor e venceu, mas na Libertadores... Nem sempre o melhor time é aquele que vai vencer. É diferente de Champions, né? Champions, você vê lá, não foge muito. A cada 10, 15 anos dá um Ajax, a cada 20 dá um português. Mas acho que tem tido... De vez em quando aparece o Mônaco da vida e tal, mas assim... Não, Quesada, não sai daquele mundinho permita-me discordar do amigo. Clube inglês, um Bayern de Munique... Permita-me discordar do amigo. Tem mais pontualidade. Não, mas veja só, não sei o que estou dizendo, é só você ver o histórico. Ah, mas tivemos aí Liverpool e Tottenham. Dá um Astana, tudo bem, então, mas isso... Mas quando o Tottenham vai disputar outra vez? Mas ué... Então, mas eu estou dizendo. O Tottenham tem mudado. Final. Daqui a pouco pode pintar um Paris Saint-Germain. Opa, é o meu candidato. Você não ouviu o que eu falei? Eu falei do que é comum. Eu ouvi. É mais comum você falar de um Barcelona, Real Madrid, Manchester, Bayern de Munique e Juventus de Turim numa final do que você falar de Tottenham, de Mônaco, de Porto. A história está mostrando, é só você ver. A Libertadores... Já na Libertadores, não. Só para concluir. Na Libertadores você teve Lanús na final. Qual a chance do Lanús chegar outra vez? Del Valle. Nacional do Paraguai, Del Valle, o Atlético Nacional, que é um time com certa tradição, também chegou.